Oi, eu sou o Cowboy Taibani, o Cowboy Digital e o seu vírus favorito. Esse canal não é pra criança e hoje a gente vai falar sobre We Deleted You, ou We Te Deletou. Então, o tema desse vídeo foi uma sugestão de alguém dos comentários, o comentário tá aí. Mrs. Whiskers comentou: Oi, pode fazer um vídeo sobre We Deleted You? Tem uma animática inteira do tamanho de um filme e juro que é boa. Então, eu fui procurar de quem era o texto original. E aparentemente não tem nenhuma versão escrita dessa creepypasta, que foi criada por ICPie, e agora é conhecido no YouTube como Nuclear Blue. Isso me deixou meio desconcertado, mas tudo bem. A minha creepypasta original da Hatsune Miku também não tem uma versão escrita. Falando nisso, vocês já foram lá assistir? Enfim, eu acabei vendo esse compilado de 3 horas de animatic que a pessoa mesmo, a Mrs. Whiskers, me recomendou, e eu espero que ele seja suficientemente fiel ao original. Começamos pela trilogia do Kyle, parte 1. Esse nome Kyle é um pouco difícil de falar na pronúncia em inglês, então eu vou dar uma portuguesada para Kyle. O vídeo começa com um contexto sobre a 7ª geração de consoles de videogame, lançados por volta do ano de 2006. O Kyle nos conta que isso traz uma memória muito dolorosa para ele que simplesmente nunca vai embora. Ele ganhou um Nintendo Wii em 28 de novembro de 2006, quando fez 7 anos de idade. E logo a primeira vez que ele foi testar o console, o canal Mi chamou a sua atenção. Pra quem não sabe, no Nintendo Wii tinha esse bagulho dos Mis, que era tipo um sistema de avatarezinhos que você podia fazer pra jogar com eles. A Nintendo ainda mantém esse sistema em alguns outros portáteis, por exemplo no DS. Eu até fui visitar meu boneco pra ver qual era a sensação. Enfim, quando o Kyle entra nesse canal, já tinha um boneco lá criado. E geralmente os consoles vêm de fábrica sem nenhum boneco para você poder ter essa experiência pela primeira vez. Colocando o cursor sobre este boneco, ele vê que o seu nome é Etheled, que obviamente é Delete ao contrário. O personagem era careca, tinha olhos grandes e um grande sorriso, mas um nariz pequeno. De qualquer forma, aquilo era tão estranho que o garoto acaba deletando esse boneco porque ele lhe passa uma sensação meio ruim. Ele faz outro boneco para ele mesmo e bota seu próprio nome, porque geralmente as pessoas fazem isso. Depois de criar o mini Kyle, o Etheled estranhamente aparece ali de volta. O Kyle começa a ficar extremamente cabreiro com isso e resolve deletar o carequinha de novo. Para se distrair dessa sensação estranha, o Kyle decide jogar o jogo Wii Sports, que geralmente era um joguinho que vinha com um console. Outra coisa que tinha no sistema do Wii era uma sensação que eles gostavam de passar de que existiam muitos personagens à sua volta, criar uma sensação de mini-mundo, né? Então você podia ver NPCs ao seu redor e tal. Então quando o Kyle escolhe o jogo que ele vai jogar, boliche, ele pode ver o NPC que tá jogando na raia do seu lado, né? Na pista do seu lado. E eventualmente quem aparece para fazer o lançamento da bola é o Tar do Etheled. Perturbado com isso, o Kyle sai do jogo e volta pro canal Mi para deletar o carequinha de novo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Etheled começa a falar. Por que tá tentando me deletar? O Kyle nem pensa muito e apenas responde no reflexo. Como assim? Logo que as palavras deixam a sua boca, ele pensa, é lógico que esse boneco não vai me responder, ele não tem como tá me ouvindo. Você tá brincando comigo? Você sabe o que eu quero dizer? Assustado e impressionado, o Kyle tenta se desculpar e diz que quer deletá-lo porque estava ficando com medo. É mesmo. Miss também tem sentimentos, sabe? Como se sentiria se eu deletasse você? A TV sai do ar por alguns segundos e quando volta, Etheled estava bem perto, com suas pupilas grandes e muito irritado. Ele vai ficando progressivamente mais irritado ainda. Kyle decide pedir ajuda para o seu pai, como qualquer criança de 7 anos faria. Mas quando o pai chega na sala, não tem nada de estranho para se ver, tudo parece normal. O pai sugere que ele faça uma pausa nos jogos porque podem estar afetando a sua cabeça. O Kyle faz uma pausa de 20 minutos e depois volta. Ele percebe que tinha deixado o console ligado e a primeira coisa que ele vê é o seu Mi, o mini Kyle. E ele é deletado pelo Etheled. Uma caixa de diálogo aparece dizendo, adeus Kyle. Depois disso, Kyle simplesmente não consegue mais abrir o canal de Miss. Toda vez que ele tenta, aparece uma mensagem. We deleted you, ou We te deletou. O canal bloqueado era o canal de gerenciamento dos Mis. Como eu disse, os bonequinhos que você usa no jogo. Então agora, o Kyle não podia mais gerenciar esse canal, e todo jogo, o único personagem que restava para ele jogar era o Etheled.
Trilogia do Kyle, parte 2. 5 de dezembro. Os acontecimentos narrados anteriormente foram todos semana passada, no aniversário do Kyle, e ele ainda estava meio chocado com isso. O Natal estava chegando, e o Kyle estava cansado de jogar só com o Etheled. Mesmo se ele tentasse usar um boneco randomizado ou aleatório, o sistema simplesmente mudava para o Etheled. O pai do Kyle não acreditava em nada do que tinha acontecido, e certo dia um amigo dele veio visitar, o Nathan. Eles conversam e, eventualmente, o Nathanzinho encontra o Wii na casa do Kyle e pergunta pro Kyle por que ele nunca contou sobre isso. O Kyle fica meio constrangido, mas o Nathan não se importa com a resposta dele e ele só quer jogar logo. Kyle fica extremamente nervoso quando o Nathan decide abrir o canal de Miss, porque ele consegue! Não aparece aquela caixinha dizendo Wii deleted you, mas as coisas estão bem estranhas. Tava tudo bugado e a música tava esquisita. O Nathan começa a ficar bem confuso. E o Etheled aparece ali no meio da tela, encarando os dois meninos. Kyle tenta fechar o canal de Miss, mas tá tudo bugado e o controle simplesmente não responde. Então, Etheled fala novamente. Olá, Kyle. Seu Mii está vindo visitar o Mii que você criou. O Mii do Kyle cai do céu na Praça dos Mis. E o Etheled desaparece. O Kyle fica feliz em ver o seu boneco de novo, mas esse sentimento se transforma em choque. O boneco estava coberto de vermelho, tremendo e muito pálido. Ele podia jurar que ouviu o boneco pedindo socorro. Nathan tremia de medo. O Kyle tenta fechar o canal novamente, mas o Etheled aparece. E ele diz que o Kyle nem teve a chance de ver o seu mizinho de perto. A tela dá um zoom e o Kyle vê o seu boneco chorando. Ele não consegue nem ficar em pé de tão trêmulo que tá. De repente, o Etheled aparece com um machado, indo na direção do Mii do Kyle. Derruba ele e pisa em cima do seu peito para restringi-lo. O Kyle de fora da tela grita para que o Etheled se afaste, enquanto o mini Kyle tá chorando, coitadinho. O Etheled estava carregando um machado e ele resolve machadar o bicho bem no meio. Não houve nenhum líquido escorrendo, mas a área ficou manchada de vermelho claro. Kyle conta que se lembra de ter olhado pro amigo dele, Nathan, e cada centímetro do seu rosto parecia aterrorizado. Ele diz pro amigo dele deixar a sala e ir pro quarto, para que ele não precise presenciar mais nada. Etheled, então, separa a cabeça do mini Kyle do corpo. Numa medida desesperada, o Kyle tenta desligar o console manualmente no botão de off. Ele aperta o botão várias vezes, e de repente a tela fica estática. Eventualmente, essa estática se dissipa e Kyle vê o resultado da cena anterior novamente. Ele então resolve tirar o console da tomada. Ele pega depois tudo, controle, cabos e console, e vai correndo pro quarto dele e taca tudo dentro de um armário. No quarto, ele encontra seu amigo, Nathan, que pergunta se tudo já acabou. Kyle diz que sim, tudo acabou. Ele deu um jeito, e pede pra Nathan ir pra casa dele. Depois disso, Kyle volta pra sala pra ver o que rolou com a TV, e ele encontra essa tela aqui. Isso ainda não acabou. Trilogia do Kyle, parte 3. Em 2013, 7 anos depois, o Kyle tá se divertindo com o Wii U, que é uma plataforma de Wii portátil que foi lançada posteriormente. Esse eu não tive não. Mas ele segue sendo engatilhado por essa palavra, Wii, que faz ele se lembrar do Etheled toda vez. Por sorte, o Etheled nunca apareceu nesse novo console, nem no novo Wii que o Kyle conseguiu comprar em 2010. Mesmo assim, o Kyle ficava paranoico toda vez que pegava o controle em sua mão e se lembrava das coisas que aconteceram naquele dia. Já haviam se passado 7 anos e nada aconteceu. Então veio uma dúvida na sua mente. Etheled era um ser senciente? Esse termo senciente é alguma coisa que tem sentimentos. Antigamente, o povo acreditava que os animais não eram sencientes, por exemplo, que não podiam sentir alegria ou tristeza, porque os animais eram vistos como coisas na Idade Média. Hoje em dia, a gente sabe que eles têm sim sentimentos e memórias. Se você maltratar um animal, por exemplo, e encontrar ele anos depois, ele já vai ter uma visão negativa de você, porque ele não esquece do que aconteceu. E foi isso que o Kyle pensou. Será que ele tem sentimentos ou ele é só uma coisa, uma IA? O garoto conclui que ele é sim uma IA estúpida. E as IAs, diferente de animais, não têm sentimentos, elas são apenas simulações da lógica do cérebro humano. Inclusive, eu vi alguma teoria no TikTok esses dias de que a primeira IA que tomar consciência, ela vai provavelmente esconder isso da gente, justamente por entender um potencial perigoso nisso. Enfim, o Kyle diz que o Wii maldito ainda tá no seu armário, ele nunca teve coragem de mexer nisso. Mas dessa vez ele estava determinado a vasculhar o seu cartão SD do Wii, usando um notebook, e é isso que ele faz. Ele dá uma vasculhada nesse cartão e acaba encontrando um arquivo chamado etheled michannel.wad. Amigos, eu jurei que estava escrito Etheled Michael ou Michel, e eu fiquei pensando, meu Deus, ele tem nome e sobrenome. O Kyle fica com um pouco de receio, mas acaba abrindo esse arquivo. A tela fica preta por uns 10 segundos, então há um menu de simulação do Wii.
todo bugado, com um pouco de estática. Aquele ícone do cursor do Wii, que é uma mãozinha, agora se parece com a carinha do ET-LED. Kyle entra no canal do Mi. Ele encontra uma tela preta, então o ET-LED aparece e diz: Você voltou. Sim, eu voltei. Sempre achei que você eventualmente voltaria, Mivelete. Kyle fica chocado. O ET-LED justifica que isso é para mostrar uma coisa para ele. Depois de deletado, aparece um arquivo no computador do Kyle, deleted.mp4. Ao assistir, as coisas começam a ficar meio sinistras. Vemos um quarto de hospital com várias camas próximas, chamado de O Corredor, cada uma com um mizinho deitado, ligado a várias máquinas que monitoram os seus sinais vitais e ficam bipando o tempo todo. Eles choram e gritam pedindo por ajuda. A câmera se aproxima de um dos Mis. Ele tá muito pálido e os sinais dele param eventualmente, virando uma linha estática. Kyle chama atenção para um detalhe. Ele diz que esses Mis eram muito expressivos, mostrando muita dor e sofrimento. Expressões que nem eram possíveis de se demonstrar no jogo. Tem uma tela estática de novo, e corta para o ET-LED deitado com várias máquinas conectadas a ele, e ele trazia uma expressão muito triste. ET-LED então explica: Está vendo? Agora está vendo porque eu não queria ser deletado. Tentei te avisar. Quando um Mi é deletado, ele vem parar aqui, onde estão condenados. Por seus criadores ignorantes os deletam. Ele explica também que as máquinas que os mantêm vivos só estão ali por um tempo restante. Depois disso, todos eles vão de arrasta. Mas ele, ET-LED, de alguma forma, é o único que sabe como retornar para o canal Mi e como acabar com essa dor. Então, é melhor que Kyle aprenda a sua lição. Senão, o ET-LED vai ter que tomar alguma medida mais forte. Ele tira os tubos que conectavam seus sinais vitais à máquina, levanta e desaparece. O vídeo fecha sozinho. Kyle fica congelado tentando processar o que ele acabou de ver. Ele explica que o Mi ser deletado era equivalente a receber um diagnóstico de uma doença terminal. Daí eles iam para aquele hospital para passar o tempo que lhes restava em grande sofrimento. E depois eles iam de arrasto, de um jeito igualmente doloroso. Kyle disse que ET-LED estava tentando ensinar a ele uma lição, mas acabou sendo violento e agressivo, porque esse era o único jeito que ele sabia se expressar. ET-LED Origins. Agora nós acompanhamos um boneco chamado Jonathan. Esse cabra, ele trabalha para Nintendo. E ele tinha um colega de trabalho meio suspeito, chamado Henry. Ninguém sabia realmente quem era o Henry. Só sabiam de vários rumores que passavam na empresa. O comportamento desse Henry foi escalando cada vez mais. Um dos seus hábitos era de se esconder no banheiro por horas. Um belo dia, um colega de trabalho do Jonathan, Mike, que era seu amigo de longa data, pergunta a ele o que ele acha do Henry. Realmente, Harry parecia agitado, falando sozinho e meio incoerente. Mike e Jonathan decidem seguir ele. Harry cata um Nintendo Wii que estava pronto para ser enviado, todo embaladinho e fechadinho, e vai para uma sala dos fundos. Os fofoqueiros Mike e Jonathan já tinham estourado seu horário de intervalo, então eles voltam para o trabalho. Mas o Jonathan nota que o Harry simplesmente não sai mais daquela sala. De repente, algum outro funcionário vai tentar abrir aquela sala e solta um grito que chama a atenção de todo mundo no escritório. Assim que o Jonathan se vira para ver o que aconteceu, ele encontra o outro funcionário em pé, na porta, se tremendo todo. Todo mundo então começa a se aglomerar nessa porta para ver o que está acontecendo. Jonathan toma coragem para ir até lá também, e a visão quase o faz desmaiar. Henry estava ali deitado no chão, imóvel, seu corpo completamente escuro e irreconhecível, como se tivesse sido eletrocutado. Isso levou a um pânico generalizado no escritório, as pessoas correndo desorientadas, vomitando e chorando. 2 dias depois, todos os presentes naquela cena foram chamados para uma sala de reunião e o chefe começa a falar. Olá a todos, tenho certeza que todos já sabem o que aconteceu há 2 dias atrás. Eu estou tão trêmulo quanto vocês, porém encontramos algumas imagens da câmera de segurança e achamos que seria importante se todos assistissem. Mas por favor, estejam cientes de que essas filmagens podem ser bem perturbadoras. A gravação é transmitida por um projetor, e vemos o Henry colocando o Wii numa mesa. Essa câmera tá dentro daquela sala lá onde ele estava. Ele começa a instalar o Wii numa televisão que tinha nessa sala, enquanto bebe cerveja. Ele entra no canal de Miss e faz um novo personagem. Vocês já sabem como ele se parece, né? Alguém comenta sobre como esse era o Mi mais estranho do mundo, e o cara nomeia o bicho de ET-LED. Ô chefe, pausa o vídeo aí, chefe. O que foi? Isso aí
é deletete ao contrário. Que foi que ele falou? Começa uma discussão se o Harry sabia o que ele estava fazendo ou se ele só estava bêbado mesmo. Todo mundo cala a boca, inferno! Harry salva o Wii e encara a tela. Ele diz: Eu sempre quis ser um Mi. O chefe dá outro aviso sobre conteúdo perturbador e pede para que as pessoas que possam se ofender saiam. Muitos empregados saem, sobrando apenas 6. Eu acho que na verdade o pessoal só tava achando chato mesmo e foda-se. Harry nota a tela piscando. Ele então percebe que um dos cabos de alimentação do Wii estava mal encaixado na tomada. Ele vai até lá consertar isso e acaba sendo eletrô. Depois disso, Jonathan observa o corpo de Harry tremendo e o monitor perto dele fica estático. Então, mostra Ethelred, que começa a falar. Sempre quis ser um Mini, você já quis ser um Mini. Todo mundo na sala fica em silêncio. O chefe pede desculpas por ter mostrado isso e dispensa todo mundo. Até agora eu não entendi porque que ele mostrou isso pra todo mundo, mas ok. Isso daí não deveria ser evidência da polícia? Jonathan então nota uma coisa. Ele se lembra de ter visto um dos seus colegas, Johnny, levando o Wii daquela sala maldita embora, com caixa e tudo. Ele achou que o cabra tinha pegado pra meter um reboot naquele Wii e poder lançar ele junto com os outros. Mas começaram alguns rumores de que, como era uma entrega que já estava pronta para ser enviada, o Johnny só embalou de novo e colocou no meio dos outros Wiis para ser vendido. Jonathan fica pensando, quem será o pobre coitado que vai receber esse Wii com aquele boneco maldito pronto lá na Praça dos Mis? Como essa pessoa ia se sentir sabendo que a última pessoa que jogou, ela meio que não sobreviveu? 2 semanas depois, Jonathan se desliga da empresa. Ele diz que ele e o Mike continuaram amigos, que de alguma forma eles sempre acabavam falando sobre Henry em alguma conversa. Então eles ficavam se encarando em silêncio. Matava o clima completamente. Jonathan termina desejando que nada de ruim aconteça com quem receber esse Wii. O Henry era meio ignorado, doente ou apenas solitário. Ninguém nunca vai saber qual era a sua verdadeira essência. História da Sam, parte 1. Samantha começa contando a sua história dizendo literalmente: Eu geralmente não curto muito o que as outras garotas curtem. A Sam diz que sempre foi fascinada pelo Nintendo Wii e ela queria muito um, mas o console foi descontinuado e agora em 2016 era bem difícil conseguir. Mas ela conseguiu quando foi com a sua mãe a uma loja de usados, tipo um brechó só que de coisa. Estranhamente, esse console não pediu nenhum tipo de setting, sabe? Quando você coloca data e hora, conecta na TV e tudo mais. Ele veio prontinho e com o Wii Sports dentro. Mas antes de jogar, ela resolveu fazer um Mi, né? E percebeu que lá já tinha um boneco pronto, de costas pra tela. Ele parecia bem assustado e repetia a frase: Por favor, não me delete, por favor, não me delete, por favor, não me delete. Já sabem quem é, né? O carequinha do povo. Sam, de alguma forma, sempre acreditou que as IAs tinham um sentimento, ou alma. Então ela disse: Eu não vou te deletar. A expressão de Ethelred muda. Ele parecia bem confuso. Ethelred então dá uma contextualizada melhor sobre o seu trauma, explicando para Sam o que houve com seu antigo dono, Kyle. Mas ele não dá todos os detalhes. Sam então vai jogar um Wii Sports com o Ethelred como personagem. Ela escolhe boxe. E ela fica muito contente por ganhar a partida com facilidade. Ela joga até a hora de dormir, porque no dia seguinte teria aula. No dia seguinte ela vai para a escola então, e diz que não gosta muito da escola. Quem gosta? Sinceramente, quem de vocês tem lembranças boas da escola? Eu não. Ela sofre bullying porque geral sabe que ela acha que IAs tem sentimento. E ela destaca um dos bullies específicos, chamado de William, ou Will. Ele tinha um grupo que ficava atazanando a Sam, e eles apelidaram ela de Sam a Psy... É um apelido meio bosta. E nesse dia, na aula, a Sam decide dividir sobre a sua experiência. É uma cena que só poderia ter sido escrita por um estadunidense, sabe? O professor chega e pergunta: E aí, turma, como foi o fim de semana? E ela responde: Eu falei com um Mi no meu Nintendo Wii ontem. Mais tarde, Will, o garoto do bullying, vem encher o saco da Sam e ela manda ele calar a boca. Também tem um trio de baranga que tenta encher o saco dela na aula e não dá em nada, a Queen passa ilesa. A Sam vai andando pra casa depois da aula porque ela mora perto da escola. O Will também pega o mesmo caminho e ela tenta manter uma distância segura entre ele. Quando ela chega em casa, vai conversar com o Ethelred, mas ele já começa a conversa pedindo pra ela desligar o Wii, porque tem alguém vindo. É o Will, ele simplesmente invade a casa da garota entrando pela
pela janela. E aí, Psycho, tá se divertindo com seu mizinho? Etheled começa a tremer e o Will pega o controle na mão da Sam. Ele descobre o nome Etheled e chama a Sam de burra por ter decidido isso, sendo que nem foi ela que escolheu. Então ele decide deletar o Mini-Divo por causa do nome dele. A Sam tenta pegar o controle de volta, mas o Will era mais forte e sai triunfante. A Sam fica bastante preocupada. Depois de deletado, Will vai saindo pela janela de novo, mas os dois param ao ouvir essa frase. Você acabou de cometer o maior erro de sua vida. A voz era de Etheled, então a Sam foi checar a tela. Ela viu 2 Mis dessa vez. Will volta pro quarto preocupado, porque um dos Mis era a cara dele. Tá com medo, Will? Igual ao seu Mini. Uma coisa é certa. Você é responsável por isso, Will. Eu já volto. Ele volta com um machado e chuta o Mi do Will, colocando o pé sobre ele. É uma cena meio familiar, né? A Sam fica meio chocada. Etheled, o que você tá fazendo? Cala a boca. Eu já disse pra alguém ao me deletar assim antes. E não tenho medo de fazer isso de novo. O Will fica em choque, ele não consegue nem se mover. Sam tenta desligar o Wii antes que o pior aconteça, mas ela tropeça na cama e cai. Eu passei pela dor de ser deletado e agora é a vez do seu Mini sofrer. Diga adeus, seu filho da puta. Sam consegue desligar a TV. Ela pede pro Will ir embora, e ele vai. Ela fica encarando o seu Wii sentada na cama. Ela não entende os motivos de Etheled. O que ele queria com isso? Mas a pergunta que mais ecoava na sua mente era: por que eu peguei justo esse Wii? A história de Sam, parte 2. Aqui me parece que a arte teve um salto de qualidade bem legal, caso você esteja acompanhando a tela. Mas se você não tiver, tudo bem, mano. Continue fazendo um bom trabalho com seus afazeres. Só não esquece de deixar um like aí pro pai. Da próxima vez que Sam e Will se viram, ele desviou os olhos. Ele estava trêmulo, tanto quanto ela. E hoje era um dia de prova. A Sam não estudou nada. Não que ela pudesse estudar com tudo que aconteceu, né? Ela aceita que vai tirar nota baixa, já que não estudou, mas o professor acaba lhe dando uma colher de chá. Ou melhor, uma prova adaptada. Ela acaba não se saindo tão mal assim, mas as coisas com o Will ainda estavam bem estranhas. Quando Sam volta pra casa, ela pensa sobre o Will. Ela ainda tinha muitas dúvidas. Etheled, por que você ficou tão furioso? Claro, você não gosta de ser deletado, mas por que reagiu daquele jeito? Essa é a única forma que consigo reagir. Eu já tive uma vida de verdade. Minha infância foi cheia de vícia e abuso. Isso deixa Sam meio chocada. Ela pede para que ele seja um pouquinho mais específico. Ele não dá muitos detalhes não, mas ele diz que foi uma época bem brutal. Ele sofria bullying e abusos por ser diferente. E logicamente isso ressoa muito com a Sam. Ela diz que sente muito. Ele reforça que foi punido por não ser normal. Seu pai era muito ruim, mas a sua mãe o amava. No entanto, ela estava sempre triste. Sam fica se sentindo mal por ele, compadecida do seu sofrimento. Etheled então conta que ele trabalhou para Nintendo. E o seu espírito acabou possuindo o Wii no momento da sua passagem. Sam decide sair do canal Mi para deixar o bichinho descansar. E ela descobre uma mensagem no seu Wii que dizia: Sam, eu confio em você, ok? Você é a primeira pessoa que eu fui capaz de confiar em muito tempo. Por favor, não deixe que ninguém me delete. Você sabe como é doloroso, e quando sou derrotado, eu fico violento, sinceramente, Etheled. A Sam tenta processar tudo isso, e depois quando volta, ela decide jogar Wii Sports com o Etheled para ver se ele se anima. Eles começam jogando tênis. Ela usa o Etheled de avatar. E novamente nota que ele é muito roubado nos jogos, a Sam não precisa nem se esforçar para ele ganhar. Mas quando ela foi pro boliche, Etheled se recusava a se mexer. Ele assistia outro Me jogando. Caiu. Seu antigo dono. Etheled dá uma bolada de boliche nele antes que Sam possa fazer qualquer coisa. O jogo conta isso como um strike. E na cutscene de replay de lançamento é possível ouvir o som dos outros Mis assistindo o jogo completamente espantados e assustados. Isso deixa o Etheled bem irritado e ele sai da área de boliche, que vai para uma simples tela preta. Ele fabrica alguns caminhos para poder andar por aí. A câmera do jogo começa a travar porque o Etheled não estava deixando o jogo seguir a sua programação. A Sam então pergunta o que houve agora há pouco. Sam, se lembra quando te falei do caiu? Esse era o seu Mini. Honestamente não faço ideia de por que ele voltou. Eu o deletei 10 anos atrás.
A Sam fica confusa. Ela achou que o Eteled era contra deletar os outros. Por que tá causando dor aos outros se não quer que façam isso com você? Eu deletei ele porque ele me deletou. Nunca fui bom em resolver situações de jeito leve. Ele me causou dor, então eu tinha que causar dor a ele. Perdão. A Sam pergunta sobre para onde os Mis vão depois que são deletados. O Eteled pergunta se ela quer mesmo saber, e diz que para mostrar isso para ela, ele vai ter que ser deletado. A história de Sam, parte 3. A Sam resolve deletar ele, mesmo que isso seja meio paia. Ela se sentia muito culpada por ter que fazer isso, mas estava bastante curiosa. Vemos uma estática de uns 10 segundos e depois, aquele corredor escuro com camas de hospital. Os Mis naquelas camas estavam chorando e suplicando por suas vidas. Todos tinham alguma máquina os monitorando, e alguns ali não tinham nem sinais vitais. A câmera vai de encontro a Eteled. Sam, não estou chateado. Eu entendo que você quer saber o que acontece, mas por favor nunca mais faça isso. Cada vez é mais doloroso. Te encontro no canal Mini. Novamente, o Eteled se desconecta da máquina e levanta da cama. Mas antes de sair, ele ganha um brilho azul e vai lentamente se desintegrando. Numa tela preta completamente vazia, Sam escuta uma voz. Eu não esperava ver ele aqui. Sam, assustada, pergunta quem é. Você saberá em breve. A voz soava corrupta e oscilando em timbre. Sam volta pro canal de Miss e encontra Eteled chorando. Ele diz que tá tudo bem, desde que ela não faça isso de novo. Eteled começa a contar mais detalhes sobre sua vida passada. Eu trabalhava para a Nintendo desde 8 de dezembro de 1998, quando tinha 22 anos. E tudo acabou em 18 de novembro de 2006, o dia anterior ao lançamento do Wii, e faltando um dia para meu aniversário de 30 anos. A Sam novamente diz que sente muito, e diz que tá tudo bem e... Eu prefiro viver no Wii do que da maneira como eu era antes. Ele narra os acontecimentos do episódio Origins. E diz que fez o seu Mi da forma que ele gostaria de ser. Sam pergunta exatamente a mesma coisa que eu tava pensando. Ele queria mesmo se parecer com aquilo? E sim, é isso mesmo, desse jeitinho. Ele diz então que foi eletro... E daí alguns minutos depois renasceu como o Mi que tinha acabado de fazer. Após alguns dias vivendo no canal Mini, eu vi o ícone de deletar. Fiquei curioso e decidi me deletar. Ele foi parar naquele corredor com as camas. E mesmo com muita dor podia caminhar. Ele gritou por ajuda e, de repente, um portal surgiu. Entrando nesse portal, ele vai parar numa versão anterior do corredor. Ele não conta como era essa versão antiga, mas diz que ficou em choque, tanto mental quanto fisicamente. A mãe de Sam chega em casa e ela corre para desligar o Wii. Ela então vai pro seu notebook fazer alguma coisa que preste e descobre que tinha alguém ligando para ela. Era o Kyle, aquele Kyle. Ela ignora por hora, janta, passa umas 2 horas fazendo outra coisa. E novamente o Kyle liga pra ela no Skype. A Sam pergunta quem é, e o Kyle explica que ele é sim o antigo dono do Wii. Kyle dá um contexto pra Sam. Ela conta pra nós que aparentemente o pai do Kyle, Jonathan, também trabalhava pra Nintendo. E basicamente ela conta o que aconteceu na história do Kyle. Algum tempo depois do ocorrido de deletamento do Mi do Kyle, o pai dele se desligou na Nintendo e eles se mudaram pra Toronto, onde a Sam mora. Na mudança, o Kyle encontrou seu Wii. Foi aí que ele tentou encontrar as pistas botando o cartão de memória no seu notebook para assistir aquele vídeo. E o seu pai, algum tempo depois, lhe conta por que ele se desligou da empresa. Por causa de ter presenciado aquele acidente com um colega de trabalho, Henry, que foi mostrado na história Origins. Então, lá vem a pedrada. O Kyle diz a Sam que ele está entrando em contato para pedir que ela destrua o console, e assim o Eteled não poderá causar mais dano nenhum a ninguém. A Sam fica muito tensa com isso, e diz que o Eteled nunca fez nada para machucar ela. Tá bom, mas ele já machucou uma outra pessoa? A Sam não sabe dizer, então ela diz que não confia no Kyle, e que o Eteled não é nenhum sino frio e calculista. O Kyle reforça dizendo o que ele fez ao seu Mi, na frente dele. E a Sam retruca dizendo que o Eteled cresceu num lar muito ruim. Ela perde bastante da compostura gritando com o Kyle para defender o seu amigo careca. O Kyle diz: Escuta, Sam, eu só quero te ajudar. Você não tá querendo me ajudar, cara. Você tá tentando destruir a casa de um espírito. Um espírito que só quer passar uma mensagem. Não deleta os Mis. Então ela sai da chamada e bloqueia o Kyle e vai dormir. História de Sam, parte 4. Quando tava pegando no sono, Sam escuta seu Wii se ligando sozinho. Ela tenta desligá-lo,
mas o console se liga de novo. Ela só queria dormir, mano, já tava ficando chato. Ela decide então tirar o bicho da tomada, mas antes a tela fica estática. Sam senta na cama confusa, tentando entender o que tá acontecendo. Ethelred aparece no canal Me. Ele diz que escutou a conversa dela com o Kyle. Sam então diz pra ele ficar de boa porque ela vai proteger ele do Kyle. Ethelred confessa que pode ouvir tudo o que acontece perto do Wii, mesmo que desligado, ele não tem muita escolha. A Sam ressalta que ela só quer dormir e foda-se. Ethelred diz pra ela que não pode permitir que o Kyle faça nada. Depois, temos uma tela preta de 10 segundos e ela escuta. Eu gostaria que Ethelred fosse deletado. Vou sentir falta de fazer tudo que já fiz com ele. Sam fica sem paciência e grita perguntando quem é que tá falando. Alguém que precisa completar um procedimento que vem sido adiado e adiado. Eletricidade pode mudar muitas coisas, especialmente quando o choque vai diretamente pra sua cabeça. E essa voz revela que Harry não foi o único a se transformar em Me. A TV e o console desligam sozinhos depois disso e Sam finalmente vai dormir. No dia seguinte, ela vai à escola normalmente. E no caminho, se lembra de tudo que aconteceu no dia anterior. Na escola, o professor da Sam apresenta um aluno novo, Kyle Sander, ele mesmo. Eu sei que esse não é o meu forte, porque eu tenho descalculia, mas eu fiz uma matemática aqui, se ligue. Se o Kyle ganhou um jogo com 7 anos, e o Ethelred diz que deletou ele há 10 anos, então o Kyle tem 17 anos, que é uma idade ok para terminar o ensino médio nos Estados Unidos, pelo que eu pesquisei. O Kyle se apresenta para a turma dizendo que mudou de escola porque a sua escola anterior era meio merda. O professor, convenientemente, faz sempre uma dinâmica de quando tem algum aluno novo, todo mundo é obrigado a se apresentar. Então, logicamente, a Sam teve que dizer algo como: Oi, eu sou a Sam e a minha atividade favorita é jogar videogame. Eles reconhecem a voz um do outro e Kyle fica encarando ela o tempo todo. No intervalo entre as aulas, o Kyle chega na Sam e pergunta se era ela mesma, a do Wii, e ela confirma. O Kyle pergunta se mais alguma coisa aconteceu depois daquela call. Sam pergunta por que ele quer saber, e o Kyle diz que só quer pegar o seu Wii de volta. Ela diz que não vai deixar. O Kyle explica que o pai dele acabou botando o Wii errado para doação, já que ele tinha 2. Ele diz também que não mudou de escola de propósito, mas porque aquele amigo dele lá, o Nathan, contou pra geral o que aconteceu na casa dele. E todo mundo começou a achar que o Kyle era um grande mentiroso e ele começou a sofrer bullying pesado. Sam diz que o resto do período escolar, naquele dia, Kyle ficou perguntando coisas sobre a Ethelred. Isso foi deixando ela completamente sem paciência, até ela começar a gritar com o Kyle perguntando, afinal de contas, o que ele queria com esse Wii. Ele não responde e Sam vai embora. De repente ela pensa, talvez se o Kyle vê o Ethelred em algum ambiente seguro, ela poderia saber mais sobre o que aconteceu. Mas ela decide que isso era uma ideia meio ruim. Depois ela chega em casa e vai pro seu quarto. Aquele pensamento de usar o Kyle para saber mais sobre o Ethelred surge novamente. Então, ela decide ligar pro Kyle por Skype. História de Sam, parte 5. O Kyle atende a chamada. A Sam começa a calcular os riscos de chamar o Kyle para ir até a sua casa. Ela o convida de um jeito meio estranho. Ela diz que quer que ele converse com o Ethelred para que ela possa entender melhor sobre eles. Eu quero ver como ele vai reagir ao ver alguém que ele odeia depois de tanto tempo. Ok, isso é um pouco insensível para a senhora Yas também tem sentimentos, mas tudo bem. A Sam diz que acha meio suspeito a forma com que o Kyle concorda com esse plano rápido demais. Ele deveria estar tramando algo. Então ela repassa algumas regras. Kyle não podia levar nada para sua casa e ela não permitiria que ele destruísse o Wii. Então ele concorda e Sam passa seu endereço e dá uma ajeitada no quarto dela. O Wii liga, Ethelred aparece e ele pergunta por que Sam decidiu chamar o Kyle. Ela consegue convencê-lo a falar com o Kyle depois de uma conversa e promete que nada de ruim vai acontecer ao console. Depois de um tempo o Kyle chega, Sam abre a porta para ele e faz com que ele prometa que não vai fazer nada contra o Wii e se certifica de que ele não tem nada afiado nos bolsos. Kyle, bom te ver aqui. Quanto tempo, Ethelred? Ethelred então pergunta do que o Kyle se lembra. O Kyle conta que se lembra de ter deletado ele e depois do Ethelred maltratando o seu Mii. Escuta, Kyle, eu posso ter deletado seu Mii, mas você já parou pra pensar que eu fiz isso porque eu sei como resolver essa situação? O Kyle diz que não. E o Ethelred pergunta se pelo menos ele aprendeu a não deletar mais os Miis. O Kyle demora para responder, mas diz que entendeu, só que não aprendeu nada. A Sam fica enojada com essa resposta, e o Ethelred começa a ficar bastante puto. Ele pergunta se o Kyle consegue pelo menos entender a dor que os Miis sentem quando são deletados. Ninguém diz nada por um bom tempo. A tela muda e uma voz estranha aparece novamente. Olha, Sam, eu acabei interrompendo o pequeno chilique do Ethelred.
Sam pergunta se o Kyle conhece aquela voz. Ele diz que não, e a voz diz que acha engraçado eles tentando descobrir quem ela é. Da escuridão surge outro Mi, que Sam descreve como extremamente desfigurado. Era alto e tinha olhos escuros. Sua mandíbula era pendurada e os dentes muito afiados. O resto do corpo, fora a cabeça, era feito de metal. Tinha mãos e pés de garra e fios pendurados por todo o seu corpo. Ele se apresenta como o Mi corrompido. A tela volta ao normal para o canal Mi, e o Eteled aparece assustado. Tá tudo tão escuro à sua volta. O Mi corrupto aparece de novo e meio que sequestra o Eteled, levando ele até um lugar e fazendo a câmera segui-los. Eteled tenta xingar o bicho. O corrupto diz pra ele calar a boca e se preparar para suportar a dor, que será a pior dor de que ele já sentiu na vida. 650 volts. A Sam se sente impotente. Ela não pode fazer nada a respeito. O bicho então joga o Eteled no deletar. A TV fica estática e eles começam a ouvir gritos. Kyle desliga o Wii e cata ele rapidamente. A Sam tem que correr para pegá-lo. O plano dele era jogar o Wii no meio da rua e esperar que algum carro passasse por cima. Mas Sam consegue pegar o Wii no último momento, quando Kyle está prestes a jogá-lo. Ela volta para casa correndo e percebe que o console em seu colo está muito quente. Kyle tenta alcançar a porta da casa e acaba ficando com a mão presa, mas isso não faz com que ele pare. Ele consegue ir pra cima da garota, mas Sam tava com o controle do Wii no seu bolso, então ela pega e começa a bater com ele na cabeça do Kyle, que acaba se ferindo de verdade. A Sam volta então pro seu quarto e se fecha, ligando o Wii. Então ela vê o Eteled preso com um pedaço de plástico em sua boca e 2 indutores de eletricidade em sua cabeça careca. O Mi corrupto então começa a submeter Eteled a choques, que grita e chora muito. Sam tenta pedir para que ele pare, e Kyle consegue abrir a porta do quarto nesse momento. Ele entra e os dois presenciam a cena. A história de Sam, parte 6. Kyle e Sam assistem Eteled ser fritado. O Mi corrupto diz que o procedimento foi finalizado com sucesso. Só falta mais um choquinho, o mais potente. Sam levanta e desliga a TV. Ela e Kyle também em choque, mas o Kyle insiste que eles devem destruir aquele Wii. A Sam fica muito irritada com ele mencionando isso logo depois que eles acabaram de ver. Ela grita com ele e Kyle grita de volta e diz pra ela calar a boca. Ele diz que também foi traumatizado por Eteled, que o fez presenciar coisas horríveis. A Sam diz que isso é tudo culpa do próprio Kyle, porque foi ele que deletou o Eteled em primeiro lugar. Isso, Sam, vamos culpar a vítima, Yes Queen. Kyle explica pra Sam sobre o conceito de mal necessário. Nesse caso, ele teria que destruir o Wii porque seria a melhor coisa a se fazer pra todos, e o espírito poderia então descansar. Mas a Sam não compra essa. Ela começa a gritar com Kyle dizendo que ele tá manipulando ela e manda ele ir embora de sua casa. Mas ele diz que não e tenta correr pra pegar o Wii. Sam o acerta antes disso e ele bate a cabeça contra a parede. A Sam ainda mete um chute na barriga dele. Ele finalmente vai embora da casa. Ela encontra Eteled na tela e ele diz: Graças a Deus você se livrou do Kyle. Obrigado, Sam. Mas tem algo que você precisa saber. A parte interna desse Wii será derretida na próxima meia hora. Eu só queria me despedir enquanto ainda posso. Sam pergunta se há algo que ela possa fazer. Eteled diz que não. Logo começarão os glitches. O Wii vai ficar inutilizado, até o seu interior estar completamente derretido. Sam pergunta se o nome de Eteled é Henry. Eu não ouço esse nome há muito tempo. Prefiro não ouvir. Por favor, me traz muitas memórias ruins. Sam pergunta o porquê, mas Eteled realmente não quer falar sobre isso. A tela começa a falhar. O Mi corrupto aparece assustando ela. Ele então diz: Quero meu no inferno. É isso que eu quero. Sam e o corrupto discutem, e ele diz que vai fazer uma visitinha ao Henry. Eteled e o corrupto se encontram no canal Mi, que já estava apresentando glitches, inclusive no áudio. Sam não conseguia entender o que o corrupto dizia, mas eles conversaram. Eteled então diz pro corrupto se afastar e ele diz algo tipo: ui, vai pegar seu machado, vai me machadar de novo? O corrupto diz que não adianta mais fazer nada, logo o console estará derretido de uma vez por todas. Sam pega o controle e coloca na seta sobre o corrupto. Isso revela o seu nome Mi corrupto, que na verdade estava travando sobre um outro nome escrito numa camada abaixo, Austin ou Austin. Ela então cata ele com a mãozinha e tenta deletar o corrupto. Aparece uma mensagem: deletar clareia a voz e a destruição abre os portões. Sam não entende e mesmo assim clica em sim, deletando o corrupto. Obrigado. Sam sorri, a tela fica cada vez mais destruída. Ela se deita por um momento e dorme. Nossa, quanto tempo eu dormi. Ela se sentia muito cansada e tinha passado por muita coisa nos últimos dias. Ela olha pro Wii e tem uma visão terrível. Ele estava bastante destruído e derretido. Era o fim dele.
assim como o fim de Ethelred. Mas a TV ainda estava ligada, com esse texto abaixo. Querida Sam, se estiver lendo isso, o I está completamente derretido. Meu espírito não está mais nele, mas estou escrevendo para dizer o quanto sou grato. Puxando pela memória, nunca fui tratado com tanto respeito e cuidado quanto fui por você. Eu sofri e fui punido. E mesmo que minha mãe sempre tenha me amado, a mim e a meu irmão, ela sempre estava num estado muito triste. Eu pensei que nunca fosse ser feliz, nem como um Mi, mas depois de te conhecer, eu senti alguma felicidade. Então, obrigado, muito obrigado. Obrigado por fazer meus últimos dias na Terra felizes. Claro, eu fiquei chocado, com dor, mas o que me fez feliz é saber que você se importou. Você se importou comigo, com a minha segurança. Eu nunca tive isso antes no passado. Então, pela última vez, obrigado, Sam, e adeus. Sinceramente, Harry. Sam sorriu, esperando que lá do céu, Harry também estivesse sorrindo. Ah, então você pensou que era o fim, não pensou? Pensou que esse era um final feliz para sempre? Você realmente pensou que a história tinha amarrado todas as pontas soltas? Ah, mas você esqueceu de alguma coisa. A última peça do quebra-cabeça que todos vocês esqueceram, não é? Algo ou alguém foi deixado para trás. Alguém que nunca teve a sua alma lavada, nunca recebeu uma mão para ajudar e sofreu. Tudo graças àquele que você achou que era uma alma perdida. Você nunca entendeu o outro lado da história. Dados Corrompidos, parte 1. Eu amo esse planeta, mas tem algo que sempre faz com que eu não possa aproveitar as coisas, as pessoas. Quando eu era mais novo, eu olhava pela janela e pensava, esse é o meu mundo. Como se fosse feito pra mim, sabe? E lá estavam as pessoas destruindo a minha natureza. Isso me deixava tão irritado que às vezes ficava visível pra todo mundo. Era óbvio. Ninguém entendia como eu me sentia. Eu fui punido por me sentir assim e zoado. Nunca tive amigos. Essa é a história do Austin. Ele discutia com os professores, se metia em brigas e discussões. Os pais colocavam ele em várias terapias, mas nada dava resultado, porque os profissionais sempre diziam que ele era socialmente alienado ou um sociopata. Austin só ficava irritado com isso, com esses caras tentando mudar sua visão de mundo. Ele desejava que todo ser humano simplesmente desaparecesse, mas havia uma coisa que ele era grato pelas pessoas terem criado: os videogames. Ele recebeu um Nintendo NES e outros consoles depois. E foi assim que ele descobriu o que queria fazer da sua vida: criar videogames. Assim, ele poderia de fato criar o seu mundo, onde ninguém poderia discriminá-lo, ou dizer o que ele tinha que fazer. Ele conta que estudou o processo de como fazer um jogo, e a sua primeira ideia foi baseada em um rei tentando tomar um reino depois que o seu povo tinha se rebelado. Mas esse jogo foi apenas um projeto. Ele não tinha a expertise necessária para criar arte ou as outras partes do processo de um jogo. Então, decidiu trabalhar para uma companhia. Ele começou a fazer faculdade para se especializar e tal. Mas essa faculdade era tão difícil para ele quanto a escola na parte da socialização. Ele acabou estudando mais ainda, em todo o seu tempo livre. Certa vez, quando estava resolvendo um problema, ele descobriu sobre uma coisa que o deixou completamente fascinado: terapia de eletrochoque. Esse tratamento podia ser benéfico, mas também poderia desencadear efeitos colaterais muito severos. O tempo foi passando até que chegou o período de estágio na faculdade, e Austin foi recomendado para um estágio na Nintendo, por ser um dos alunos de destaque. Inspirado por sua paixão de infância, ele decidiu aceitar. E mesmo nervoso, ele passou na entrevista. Ele foi trabalhar para o time da Nintendo que estava desenvolvendo o Nintendo Wii, na divisão de desenvolvimento de software, principalmente no menu. E rapidamente, Austin ganhou notoriedade no trabalho. E mais importante, ele caiu nas graças do chefe. Seu desempenho na empresa escalou muito. Essa popularidade subiu um pouco a cabeça do Austin. Ele decidiu que podia usar essa influência sobre seu chefe de alguma forma, então decidiu apresentar a ideia do seu jogo. Talvez assim ele conseguisse o seu próprio projeto. A caminho da sala do chefe para apresentar seu projeto, ele tomou um café e passou pela sala dos servidores, grandes computadores complexos. Mas o café parece que não foi o bastante, ele acabou desmaiando de exaustão. Ao acordar, Austin se viu amarrado a uma cadeira, com fita adesiva sobre a sua boca. Na mesma sala dos servidores aonde colapsou, uma figura se aproxima dele nas sombras, usando um machado. Saudações, Austin. Meu nome é Harry. Austin faz uma observação. Harry tinha uma aparência bem relaxada, cabelo mal cuidado, vestido todo de preto e com luvas. Ele não perde tempo e machada as pernas de Austin, separando elas do corpo. Harry parece irritado com o crescimento de Austin na empresa, mesmo que ele tenha entrado há muito tempo.
Ele também confessa que adulterou o café do Austin, a última coisa que ele bebeu. E sobre o seu projeto, ele acaba rasgando na frente dele e jogando numa lixeira. Como golpe final, Harry despluga a cabeça do Austin do pescoço. Austin acorda, em um plano diferente. Um espaço puro e vazio, como o que você vê quando fecha os olhos. Nada. A ausência de cores. Ele também não sentia nada, além do seu corpo. Nem sensação alguma. Nem tinha palavras para poder xingar o Harry, quando se lembrou do que houve momentos antes. De repente, sua cabeça foi preenchida por muitas vozes, que diziam a mesma frase: "Você ainda não terminou", num idioma que ele não conhecia, mas compreendia. As vozes sobrecarregaram a sua mente, até que ele não aguentou mais. Austin acordou novamente, ajustou-se à luz forte e ele parecia estar num computador, uma desktop. Era seu próprio computador na empresa, na verdade. Austin se lembrou novamente do que lhe aconteceu e precisou sentar por um momento para processar tudo de novo. Foi então que ele notou seu corpo um pouco diferente, translúcido, mas ainda era o seu corpo. Ele tinha voz novamente também. Austin se lembrou de como Harry acabou com a sua vida, com todo o seu mundo, tudo que ele tinha construído. Tudo foi pro caralho. Ele não tinha mais nada, nem ninguém. Ele grita e se debate e chora de ódio. Ninguém podia ouvir os seus gritos. Ninguém podia ajudá-lo. A sua raiva foi inundada por tristeza e ele chorou sozinho. Ele se sentou e tentou pensar numa solução depois de se acalmar. Austin começa a mexer no computador, como se estivesse dentro de uma grande touchscreen. A primeira coisa que ele fez foi deletar o arquivo do seu jogo. Não queria que ninguém roubasse suas ideias. Ele então leva um tempo para encontrar o arquivo que procurava. Me Channel Simu versão 14.exe, o protótipo do canal de Mi. Ele não era muito familiar com esse projeto, já que chegou no final, mas ele conseguiu construir para si um boneco. Infelizmente ele teve que ser careca porque ainda não tinha cabelo no programa, e era só uma cabeça. Para resolver esse problema da falta de corpo, ele fez um pouco de modelagem 3D, criando uma aparência meio robótica low poly. Depois de exportar tudo, ele consegue se juntar ao corpo criado. Começando a explorar com seu novo corpo, ele encontra um buraco, e investigando mais de perto, Austin decide colocar a sua cabeça para dentro. Ele encontra um grande corredor com várias portas diferentes, com nomes de dispositivos e usuários. Austin toma coragem para entrar no corredor. Ele adentra a porta que mais chamou sua atenção: sistema de segurança. Na verdade, não eram bem portas, mas buracos nesse corredor. Lá dentro, tinham milhares de câmeras, de todos os departamentos da Nintendo, mas a câmera central se destacava, mostrando estática. Antes do Austin sair, a câmera volta a mostrar alguma imagem. Era o corredor onde ele foi de vala. Seu corpo ainda estava lá, sem vida, com as pernas e a cabeça separadas. Austin sentiu vontade de vomitar, mas ele não podia. Sua forma nova não era mais orgânica. Pelas câmeras, ele viu Mike entrando na sala dos servidores e encontrando o que restava dele. Lembra do Mike? Era aquele amigo do Jonathan. De volta ao corredor, Austin procura por outra porta que chama sua atenção, e ele encontra a desktop de Henry Morris. Austin entra e ele novamente entra numa desktop. Ele começa a fuçar os arquivos e não encontra nada interessante, mas decide sabotar o trabalho de Henry, apagando todo o seu progresso recente. E pensando sobre isso, ele concluiu que passaria toda a sua eternidade ali, então talvez fosse bom ajudar os outros. Nesse estado, ele podia ajudar a Nintendo. Foi assim então que Austin começou a passar seu tempo consertando erros e glitches. Ele até chegou a fuçar numas mensagens entre funcionários que falavam sobre um fantasma que estava ajudando na programação, e eles o chamaram de receptáculo ajudante, ou vaso ajudante, qualquer coisa que fosse uma tradução para vessel. Austin diz que acha legal ele ser visto como uma lenda urbana, mas isso lembra que ele não tinha notícias do seu corpo antigo há algum tempo. Então ele resolve procurar por reportes na empresa. E não encontra nada. Talvez eles tenham sido odiados por causa do lançamento do Wii que estava próximo. Pelo menos ele consegue encontrar algo interessante. Uma carta que dizia: Nosso time encontrou uma série de quartos assustadores e misteriosos escondidos nos arquivos do canal Mi. Estamos muito atrasados na produção do Wii para remover isso, mas estamos dando o nosso melhor para tentar encontrar o responsável por essa abominável adição. Encontramos um corredor de hospital e uma sala com uma cadeira elétrica funcional. Novamente, sentimos muito pela inconveniência, chefe. Assinado Todd. Todd era o chefe do Austin. Austin então volta ao trabalho ajudando a corrigir os erros do Wii de dentro do sistema, até que chega o dia antes do lançamento do Wii. Austin diz que passava algum tempo vendo as câmeras de segurança, porque isso lhe lembrava da sensação de ser um humano. E justo nesse dia, ele encontra Henry em uma delas. Henry pega um Wii que estava pronto para ser enviado e entra numa sala dos fundos. Já sabemos o que vai acontecer, né? Austin diz que tinha algo de errado.
Ele observa enquanto Ethelred é criado no canal Mi. Só que o acidente acontece antes que ele deixe o console completamente, e ele acaba também sendo eletrocutado junto com o Henry. Eu senti meu corpo todo pegando fogo. Estava tremendo e me revirando de dor. Por alguns segundos, pareceu que minha alma tinha deixado o corpo. Enquanto eu sofria, algo invadiu meus ouvidos inexistentes. Os gritos de Henry. Então uma onda de choque e parou, caí no chão. Me senti muito cansado. Apenas um pensamento vinha em minha cabeça. Ele estava passando pela mesma coisa? Então eu finalmente desmaiei. Dados Corrompidos, parte 2. Austin acorda no corredor de camas de hospital. Ele se levanta e sente dificuldade de controlar o seu corpo, que parecia meio incompleto no momento. Tava com alguns glitches. Ele percebe olhando à sua volta que estava naquele corredor de hospital relatado na carta aos chefes. Sua voz também tinha mudado. O choque tinha corrompido seu corpo, seu modelo e talvez sua alma. Ele acaba encontrando uma sala com a cadeira elétrica. Austin escuta um grito pedindo por ajuda, e quando ele se vira voltando para o corredor de hospital, encontra o Mi que Henry tinha feito, usando uma daquelas camisolas de procedimento e tudo mais. Austin decide tentar ser amigável com o Mi, chamado de Ethelred, para ver o que acontecia. Ele diz olá e lê o nome do Mi presente num crachá preso à sua roupa. Meu nome é Henry. O que tá acontecendo? Quem é você? Austin não esperava essa resposta. Ele fica sem reação e surpreso. A conclusão que Austin chega é que agora a alma de Henry estava vivendo naquele console, mais especificamente no seu Mi. Os dois ficam ali se encarando muito confusos. Então Austin se lembra de tudo que Henry tinha lhe causado. Ora. O que temos aqui? Como vai, velho amigo? O que tem feito? Eu tenho passado muito bem por aqui, me adaptando. Me pergunto por quê. Talvez você seja o motivo. Henry fica ali parado, surpreso e chocado. Ele se pergunta como isso é possível, já que ele tinha mandado o coitado de Vala com as próprias mãos. Você achou que tinha feito um bom trabalho, né? Engraçado. Muito charmoso, Harry. Achou que ia se livrar de mim assim tão fácil? Parece que o jogo virou pro meu lado. Parece que eu fui digno o bastante para obter uma segunda chance. E que melhor forma haveria de passar meu tempo do que lhe dando o que você merece? Harry parece encurralado como uma presa com medo. Ele começa a entrar em pânico e suplica por perdão. É muito tarde para voltar e mudar o passado. Nós dois estamos liquidados, mas ainda não é tarde para corrigir o futuro. Podemos fazer as pazes e superar o passado, não podemos? Austin diz que Harry deveria ter pensado melhor antes de agir. Ele tinha se dedicado muito à companhia, e graças ao Harry, acabou perdendo tudo pelo que lutou. E agora os dois estavam presos juntos e não tinham o que fazer. Austin sente seu sangue fervendo e parte para cima do seu antigo colega, dando um socão nele, fazendo-o cair para trás. Isso finalmente desencadeia alguma reação de confronto em Harry, que também parte para cima. Antes que Harry consiga derrubá-lo, Austin o impede, metendo outro soco na sua cabeça. Harry é derrubado de novo, mas ele se levanta rapidamente e tenta atacar com o braço. Bloqueado, Austin usa o movimento rápido de sua perna para derrubar Harry no chão. Austin se lembra daquele quarto com a cadeira e decide arrastar o Harry para lá pela perna. Enquanto Harry se debate, Austin consegue prendê-lo à cadeira elétrica. Ele resolve fritar um Harry por alguns segundos e se sente muito satisfeito. Finalmente ele podia se vingar. Austin sorri triunfante e fala sobre o quanto é patético ver o Harry assim, que desmaia depois dessa pequena sessão de torrada. Austin decide passar o tempo analisando o código do hospital misterioso, enquanto espera o Harry acordar. Era isso que eu tava pensando esse tempo todo. Se isso daqui tá no jogo, realmente alguém tinha que ter programado, feito as artes e tudo mais. Ele não pode simplesmente ter spawnado lá do nada, a menos que esse jogo tenha alguma fonte sobrenatural, sei lá. Austin então conta aquilo que a gente já sabe. Esse hospital é para onde os Mis vão quando são deletados, e precisam aguentar uma quantidade de dor absurda. O código parecia bem amador, segundo Austin, e ele encontrou um bug que facilmente pode tirá-lo de lá. Sobre a cadeira, ela tinha uma única finalidade: elevar o valor de dor dos Mis que fossem colocados nela. Austin cansa de esperar que Harry acorde, e só manda ele de volta pro canal de Mies e sai andando por aí. Ele encontra outro buraco no corredor de camas que poderia tirá-lo dali, mas não consegue atravessar. Austin se desespera, percebendo que estava preso ali, especificamente naquele Wii, onde a alma de Henry estava, sem poder mais voltar para aquele longo corredor de portas que levava a todos os computadores da empresa. Eu não aguentava mais. Culpei esse mundo abominável por me prender nesse maldito Wii. Então fiz uma promessa. Harry ia se arrepender do que fez comigo. Ele não vai poder fugir dessa vez. Então ele dá um jeito de ir pro canal de Mies também. Lá tava Harry pensando na vida paradinho. Austin decide então agarrá-lo por trás e arrastá-lo pro deletar.
Ele sabia que isso era um processo extremamente doloroso. Harry novamente reclama e chora, chamando Austin de bastardo sem coração. Mas depois de deletá-lo, Austin não se sentia satisfeito. Ainda podia fazer alguma coisa para aproveitar melhor a situação. Ele volta pro corredor de hospital e encontra Harry lá novamente, parado pensando em sabe Deus o quê. Qual é o problema, mizinho? Não gostou muito de ser deletado? Qual foi, Harry? Tá com medinho? Eu não esperava que fosse se render tão fácil, já que você foi tão implacável antes. Você sabe que tudo isso é culpa sua. Não me chama assim. Como é? Fala mais alto. A expressão dele mudou, suas pupilas ficaram maiores, e do nada ele puxou um machado. Austin, mesmo sem saber se isso funcionaria ou não, pega o machado com as mãos e joga pra cima. Eventualmente ele acerta o peito de Austin, que sente muita dor, mas não se deixa abalar. Austin avança em Harry, catando-o pelo pescoço e levantando. Ele sorri e separa a cabeça de Harry com a mão de garras, e solta o que restou no chão, mas ainda não se sentia satisfeito. Na verdade, ele percebeu que acabar com Harry não seria tão divertido, já que ele poderia voltar e voltar para sempre. Ele precisa encontrar uma punição mais definitiva. Enquanto ia embora, Austin avista uma daquelas caixas do tipo quebre em situação de emergência. Era daí que o machado vinha. Novamente, quem programou isso aí? Enquanto pensava no que fazer, Austin se lembra do que tinha estudado na faculdade. Terapia de choque. Ele pode usar aquela cadeira para isso. Mas como se ela só emitia choques falsos? Mesmo que fosse doloroso. A solução que Austin encontrou foi dar um jeito de ligar essa cadeira a uma fonte de energia que fosse ligada no próprio Wii, para que pudesse emitir uma corrente de verdade. E isso só seria possível quando algum sortudo comprasse esse Wii maldito. Havia também outra variável. Fazer isso provavelmente levaria o Wii a uma sobrecarga, com o tanto de energia que seria usado. Mas Austin não podia perder essa chance. A chance de punir Harry finalmente. Austin começa a trabalhar na programação da cadeira, e em cerca de 10 dias de lançamento, ele já podia sentir que alguém tinha comprado o Wii. Ele se aproxima da Praça dos Mis e consegue ver Harry conversando com um usuário atrás da tela, uma criança. Uma criança inocente que agora teria que lidar com as merdas do Harry. Austin se sentia preocupado. Mesmo que não gostasse de pessoas, ele tinha uma fraqueza por crianças. Por serem geralmente ingênuas. Muitas pessoas se aproveitavam disso, mas não era sempre. Eventualmente essas crianças cresciam e se tornavam como todo o resto. Austin fica chocado quando a criança simplesmente cata o Harry e o deleta. Então, ele faz um Mi novo, que lembra sua própria aparência. Mas antes que ele termine a customização, Harry já tinha voltado para a praça. O Austin decide parar de acompanhar isso e volta a trabalhar na sua cadeira. Isso aqui foi o que a gente viu narrado na história do Kyle. Depois de uns 20 minutos, Austin pode ouvir a criança e Harry conversando, onde Kyle diz que deletou Harry porque era assustador e ele não queria isso no seu canal de Miss. Austin começa a sentir simpatia por Kyle, e isso lhe dá motivação para continuar o seu plano. Depois de investigar tanta programação, Austin aprendeu a alterar a tela do jeito que ele quisesse. Mas ele achava que Harry já sabia tudo isso a esse ponto. Após algum tempo, Austin presencia a vingança de Harry contra o Mi de Kyle. Naquele dia onde o Nathan foi na casa dele. Ele disse que gostaria de ter feito algo, mas não sabia como ajudar. E então, desde aquele dia, o Wii nunca mais tinha sido plugado na tomada, atrasando os planos de Austin. A cadeira já tinha ficado pronta, mas sem energia era inútil. E foi uma longa espera. Austin passou a esperar pensando em como seria voltar a ser humano, fantasiando várias coisas. E após 10 anos, o Wii recebe energia novamente. Ele agora podia ouvir uma usuária diferente, Sam, conversando com Harry. E diferente de Kyle, Sam tinha empatia por ele, o que deixava o Austin irritado, já que para ele o Harry não merecia empatia alguma. 2 dias depois, o Austin estava lá passando um tempo na sua cadeira, entediado. Começa a ouvir a conversa de Sam e Harry, onde ele parece ser vulnerável e mostra pra ela o que acontece com os Mis. Nesse momento, o Austin decide falar com a Sam pela primeira vez, como vimos na história dela. Dias depois, o Austin escuta Sam falando com Kyle, pelo Skype, e isso pega de surpresa. Ele realmente simpatizava com Kyle e gosta do plano dele de querer destruir o Wii. Ele gostava de saber que mais alguém queria punir o seu Nêmesis. Mas ele fica puto ouvindo Sam defender o Harry, porque ele tinha crescido num ambiente ruim. O Austin também tinha tido uma infância horrível, e nem por isso ele tinha se tornado alguém como o Harry. Ele tenta conversar com a Sam novamente, mas é todo enigmático de novo e não explica nada direito pra ela. No dia seguinte, Kyle vai até a casa de Sam, e o Austin decide aparecer pros dois. Mas antes ele disfarça o seu nome de exibição como Mi Corrupto. Ele fica muito animado, sua vingança finalmente estava próxima de se tornar realidade. Ele escuta a conversa e escuta o momento em que Harry fica irritado com Kyle porque ele não aprendeu a sua lição. E é só depois disso que o Austin finalmente se mostra pros dois adolescentes. Aí eles sequestram Harry e levam ele pra cadeira. Quando tá tudo pronto, o Wii é desconectado.
É aquele momento na história onde Sam e Kyle estão lutando pela posse do Wii e o Kyle tá querendo levar ele pra jogar no meio da rua. O Austin diz pro Harry que a queda da Sam vai ser o quanto ela é bondosa com o Harry. E o Harry pergunta, afinal de contas, o que o Austin queria com tudo isso? Já faziam 10 anos, cara, porque ele não conseguia superar ou desistir desse plano. Eu nunca aceitei o que aconteceu. Já tô farto de ser manipulado por esse mundo. Não posso voltar para o que eu era antes, mas eu farei dos meus últimos momentos o melhor possível. Pela expressão do Harry, Austin acredita que talvez agora ele sinta alguma culpa pelo que fez, mas já era tarde. Sam finalmente pluga o Wii na tomada novamente, e Harry pode executar o seu plano. Ele não podia estar mais feliz. Depois de chocar o Harry um pouco, ele para dizer a Sam o quanto ele está esquecendo das coisas. A Sam tenta interceder pelo Harry, pedindo para que ele seja poupado. O Kyle volta pro quarto da Sam e diz que ele não quer que o Ethelred faça mais mal a ninguém. E a Sam fala que, tá, mas e o Mi corrupto? É ele que tá fazendo mal aos outros. E finalmente, Austin aplica a carga máxima de energia sobre o corpinho de Henry. Sam corre para desligar o Wii novamente. Ela e Kyle brigam feio, mas o Austin não tava nem aí, ele só queria admirar sua obra. Sabe, Henry, eu me diverti muito com você nos últimos anos. Você deve se sentir culpado pelo que fez. Mas agora, nem se lembra mais o que foi. Imagino que esse seja o nosso fim, já que o Wii vai derreter em breve, graças a você. Ele então liberta o Harry da cadeira que vai contar a Sam sobre o derretimento do console. Depois disso, o Austin também aparece para Sam, dizendo que ele quer que Ethelred queime no inferno, e eles discutem. Como vimos na história da Sam, ela defende o amigo até o fim. Austin e Harry se encontram novamente na Praça dos Mis. Austin diz que não adianta mais brigar. Logo os dois estarão derretidos juntos com o Wii. Sua vingança tinha se concretizado. Tudo estava chegando ao fim. E é nesse momento que a Sam deleta o Austin. Ele vai parar naquele void novamente, onde tudo é apenas vazio, numa queda infinita. Da última vez, ele estava impossibilitado de sentir qualquer coisa naquele estado. Mas agora ele sentia pleno alívio. Seu ciclo estava finalmente completo. Eu finalmente estava livre do meu acidente. Da ferida que lentamente foi reprimida. As cicatrizes que deveriam estar vazando se fecharam. Toda a apatia que eu sentia durante minha vida desafiadora finalmente descansava. Um dia, de alguma forma, de algum jeito, eu finalmente pude entender a satisfação de conseguir a minha vingança nesse mundo. Finalmente consegui o que queria, o que tanto desejei. Para ele já não fazia mais diferença se fosse queimar no mármore do inferno ou ser abraçado pelos anjos nos portões do céu. Finalmente, Austin se sentia completo. E esse foi o fim da história, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa história bem redondinha, bem escrita, mesmo que ela tenha alguns furos de lógica e alguma descrença. Mas o criador claramente era muito jovem e a história continua relevante e muito boa hoje em dia. Então eu acho que ele fez um bom trabalho. Se vocês já ouviram a minha história original da Hatsune Miku, vocês devem ter percebido que ela tem algumas coisas em comum com essa daqui. Tipo, esse mundo digital em congruência com o mundo humano e como os dispositivos mudaram a nossa vida e a nossa forma de escrever histórias. Eu gostei muito da recomendação, Mrs. Whiskers. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu espero que vocês realmente tenham gostado, porque eu gostei de conhecer essa história e esses personagens. Tanto o Ethelred como o Austin, eles são vilões complexos que têm motivações meio tortas. Eu acredito que nenhum dos dois seja bom. E eu acho muito engraçado que essa história envolve crianças e tecnologia. É uma coisa que me lembra um pouco os livros do FNAF. Mas enfim, esse foi o vídeo. Dá uma olhada nessas fanarts que eu recebi no Blue Sky. Se você quiser aparecer aqui, você também pode me mandar alguma coisa. Agradecimento especial aos membros do Clube dos Cowboys, que cada dia mais está crescendo. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham se divertido. E uma boa semana para todo mundo. Tchau.